Bom dia a todos, invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando os meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, servidores. Antes de mais nada, eu gostaria que todos apreciassem a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificada, dou-a por aprovada. Quero lembrar a todos, hoje é dia da bandeira, e em homenagem ao dia, nós iremos assistir um pequeno vídeo em homenagem ao hino da bandeira.
Comunicando mais uma vez que o processo número 118/39, conclusão do julgamento, o processo está adiado, faço pedido de vista do terceiro vogal e a conclusão está prevista para o dia 24/11. Chama julgamento o processo 82456, prestação de contas de candidato do cargo de deputado federal, eleições de 2014, requerente Jamilson Adriano de Souza Moura. Parecer pela aprovação das contas, desembargador Luiz Ferreira é o relator. Está ratificado, parece ratificado. O próximo... Vossa Excelência aqui está acompanhando o parecer ministerial no 82456? Exatamente. Pela aprovação? Algum voto divergente? Nenhum voto divergente. Tribunal por unanimidade. Nos termos do voto relator, em harmonia com o parecer ministerial, aprovaram as contas. Com ressalva, né? Processo 104.539, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Israel Velasco. Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. Desembargador Luiz Ferreira. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Nesse caso, eu tenho que me declarar impedido porque eu já atuei em favor do... Em outros processos, evidentemente, em favor do requerente Israel Velasco. Então eu declaro o meu impedimento. Registrado o impedimento do Dr. Ricardo Almeida, pois não. Vamos também julgar o da Maria da Glória Borges da Silva. Junto com o do Israel. Esse são os casos típicos de que a Procuradoria opina pela conta não prestadas, e nós estamos entendendo que notificados, eles mantiveram-se silentes, e como tal nós estamos dando contas por desaprovadas. A Vossa Excelência ratifica os dois pareceres, né? A Vossa Excelência está dando por contas não prestadas. Não. Desaprovadas. Desaprovadas. Há alguma divergência? Anotando que no processo 104.539, o impedimento do Dr. Ricardo e os demais, tanto neste como no 115.283, por unanimidade, desaprovaram as contas dos candidatos Israel Velasco e Maria da Glória. Senhora Presidente, eu também... Borges da Silva, nós temos o voto do doutor relator em dissonância do parecer Meu ministerial. microfone estava desligado e eu vou ratificar, né? Sim. Tudo que falei até agora em relação aos processos 1045, 39, 1152, 83 e 824. Tudo que já foi anunciado. Tudo que foi assinado por Vossa Excelência, eu ratifico em gênero, número e grau. Processo 950-09, prestação de contas, requerente Celso Paulo Banazeski. Parecer pela aprovação. Ratificado, desembargador Dr. Paulo César. Senhora Presidente, eu estou aprovando, em consonância com o parecer do Ministério Público, não há nenhuma irregularidade. O próprio Ministério Público, a Procuradoria, opinou pela aprovação das contas, e aí está à disposição dos demais membros dessa Corte os votos de pleno. Algum voto divergente? De acordo. Não havendo divergência, o Tribunal por unanimidade aprovou as contas do candidato Celso Paulo Banazeski, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 83585, prestação de contas de candidato Manuel Ascendino de Almeida Filho. Parecer pela aprovação, doutor Paulo César, com a palavra. O parecer está ratificado? Ratificado já, doutor Paulo. Senhor Presidente, e da mesma forma eu acompanho o parecer ministerial, só que a aprovação com ressalvas, né? E apenas pequenas irregularidades formais que na visão ministerial e acompanhado por esse relator não impede a aprovação, apenas com ressalvas. Com ressalvas, alguma divergência? O Tribunal por unanimidade aprovou as contas com ressalvas do candidato Manuel Ascendino de Almeida Filho, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial.
Em bloco, a pedido do relator, Dr. Paulo César, o processo 98396, onde é requerente Maria Braz de Lima, e processo 82541, onde requerente é José Rogério Salles. Ambos, no primeiro, aparecer para que as contas sejam declaradas não prestadas, e no segundo, pela desaprovação. Já ratificado, doutor Paulo. Senhora presidente, eu analisando os dois votos, tenho como paradigma o primeiro voto de José Rogério Salles, 825, são pequenas irregularidades em que ele foi devidamente intimado, prestou as informações, e eu entendi que não haveria motivo para desaprovar as contas, apenas aprovar com ressalvas. Então, em dissonância com o Ministério Público, que pedia pela desaprovação, eu entendi que era aprovação com ressalvas. Ele explicou, complementou, eram pequenas irregularidades. Ele abriu a conta bancária dele, ao invés de 10 dias, abriu com 12 dias, pequena irregularidade formal, e depois desistiu da candidatura para ser candidato a Senado, então não houve gasto nenhuma, então, e aí eu estou aprovando com ressalva a conta dele, desse primeiro. E o segundo, da Maria Braz, semelhante, pequenas irregularidades que essa corte vem afastando, como divergência entre a aplicação das contas parciais e a aplicação das contas finais, que não tem o condão de inquinar, né? E por isso estou julgando aprovadas com ressalvas as contas dos dois candidatos. Alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, aprovou as contas da candidata Maria Braz de Lima e José Rogério Salles nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial. Em bloco, a pedido do relator Dr. Paulo César, processos 122.555, 107.307, 109.231, 105.668 e 999.50. Todas o Ministério Público opina que sejam declaradas não prestadas. E está ratificado, doutor Paulo César. Senhor presidente, como Vossa Excelência acabou de dizer, o ponto em comum desses 5 votos é que, devidamente intimado para prestar esclarecimento, os requerentes assim não o fizeram. E o Ministério Público, somente por esse motivo, pediu para ela fosse contas não prestada. Como disse o desembargador Luiz Ferreira, entendimento dessa corte que, uma vez entregue as prestações de conta, o não atendimento de diligência tem que ser analisado no mérito. E por isso estou votando pela desaprovação, e aí eu fiz um roteiro e deixei à disposição dos membros, né, elencando quais são os motivos que estão no voto, né, são motivos de, aliás, aí não está, só está os votos elencados. O Jaquimar Roberto Martins, que é o voto paradigma, foram 17 irregularidades, ele não esclareceu, e aí houve omissão contra a avaliação pelos preços de mercado do imóvel que ele teria doado. Recurso de origem não identificado recebido indiretamente, montante de R$76 mil, então um valor expressivo. Divergência entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas. Foram detectados 46 cheques não compensados, sem fundo, né? E então são graves irregularidades. Os extratos bancários não foram apresentados de sua forma definitiva, né? Esse aqui não foi em relação ao Jaquimar. Eu faço aqui breve menção aos outros, como o Fábio Saad, em que houve emissão de despesa referente a notas fiscais cujos pagamentos não apareceram nos extratos bancários, né? O que constitui infração grave. Esse é o motivo do Fábio Saad. No caso do Reginaldo de Souza Santos, a ausência de recibos eleitorais, a ausência de avaliação por preço do mercado dos recursos estimáveis, a ausência de documentação relativa às sessões, a arrecadação de recursos antes da abertura da conta bancária, enfim, uma miríade de irregularidade, existência de 122 cheques devolvidos que não foram compensados, enfim, sérias irregularidades que merecem a desaprovação. No caso da Ellen Carolina, houve transferências diretas entre outros prestadores e não contabilizado na prestação de conta dela, ausência de extratos bancários de conta em formato pré-candidato, que por si só justifica a desaprovação. E no caso de João Madureira Santos, não apresentou os correios de recibos eleitorais, não tem os termos de doação de detalhamento com a descrição dos bens e serviços doados indiretamente, recursos próprios estimados em dinheiro que não integrava o patrimônio declarado pelo candidato, um valor de R$60 mil, realização de despesas após a data da eleição, ocorrida em 5 de outubro de 2004,
14, no valor de R$ 13.700. Então, são uma série de irregularidades. Eu fiz questão de pontuar quais foram essas irregularidades que motivaram. Na verdade, o Ministério Público só não opinou pela desaprovação das contas porque não houve atendimento às diligências. E aí a CCIA opinou pela desaprovação e estou encampando o parecer da CCIA pela desaprovação das contas. Consulto se há alguma divergência. Nada havendo divergente, o Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas dos candidatos João Madureira dos Santos, Jaquimar Roberto Martins, Reginaldo de Souza Campos, Fábio Saad e L. Carolina Martins, nos termos do voto do doutor relator e em dissonância do parecer ministerial. Também do Dr. Paulo César, 2 em bloco, que é o processo 107.659, Paulino Luiz de Barros, a parecer pela desaprovação, e 86183, Rosalvo Tacílio da Costa, parecer também pela desaprovação. Está mantido, está ratificado, doutor Paulo César. Senhor presidente, nesses 2 votos aqui é desaprovação, só que em consonância com o parecer ministerial. Rapidamente, em relação ao Rosalvo Tacílio da Costa, duas irregularidades graves, que são doações diretas recebidas de outros prestadores sem que eles tivessem consignado tais doações em suas contabilidades. E houve uma cessão de um imóvel, porém não foi identificada a origem do verdadeiro proprietário do imóvel, no caso do Rosalvo Tacílio. E no caso do Paulino Luiz de Barros, as divergências registradas entre as notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais constando a base da Justiça Eleitoral, né? E ainda assim, curiosamente, na primeira declaração parcial ele colocou o valor de 1.500, na final ele não colocou valor nenhum, então uma inconsistência grave. E por isso eu estou em consonância com o parecer ministerial, votando pela desaprovação das contas, senhora presidente. Alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas dos candidatos Paulino Luiz de Barros e Rosalvo Tacílio da Costa, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 55957, embargos de declaração e recurso eleitoral, embargante José Maria Adão, relator Dr. Ricardo Gomes de Almeida, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O recurso de embargo de declaração, qual é o relatório? O recurso de embargo de declaração posto por José Maria Adão, contra acordo de número 24977, que em sessão plenária do dia 1º/10/2015, a unanimidade, não conheceram do recurso interposto referido ao acordo. Eu transcrevo a seguir e prossigo. Aduzo o embargante que a omissão acerca da análise da nulidade de citação ventilada em sua peça recursal requer o provimento do presente desembargos. É o relatório, senhor presidente. Ao parecer, a excelência pode prosseguir. Então, eu estou negando o provimento ao embargos por detectar que, na realidade, trata-se de tentativa de rediscussão de matérias, né? Não havendo obscuridade, omissão ou contradição, eu estou conhecendo, mas estou negando provimento aos embargos. Alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator. Improveu, né? Isso. Julgamento de matéria administrativa, processo administrativo, cooperação do Exército, cadastramento dos eleitores de Cuiabá. Nós já tivemos oportunidade de conversar com o Pleno a respeito da matéria. Eu estou trazendo os apontamentos a respeito disso. Vou ler em rápidas palavras aos senhores. O Tribunal Superior Eleitoral, por intermédio da resolução tal, estabeleceu a atualização dos dados constantes do cadastro eleitoral com a incorporação de informações biométricas por meio do Serviço Ordinário de Alistamento Eleitoral Inclusive. Diante disso, a Justiça de Mato Grosso, imbuída do espírito inovador que lhe é inerente, inaugurou no mês de agosto do corrente ano o processo de cadastramento dos eleitores inscritos no município de Cuiabá mediante a novel sintonia de identificação. Todavia, o sucesso desse trabalho ressalta-se no maior colégio eleitoral mato-grossense, demanda a ampliação de sua força laborativa, hoje composta por seu acanhado quadro de servidores e pelos servidores requisitados, cujo quantitativo é limitado pela Lei 6999. Assim, com fundamento no artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução 23440,
que prescreve que caberá aos tribunais regionais eleitorais estabelecer os planos de ação segundo suas peculiaridades para o cumprimento das metas e diretrizes estabelecidas pelo TCE, foi solicitado o auxílio do Exército por meio de disponibilização do efetivo da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada com o escopo de reforçar e ampliar a equipe da Central de Atendimento ao Eleitor instalada na Casa da Democracia. É de se destacar, portanto, que a presente proposta visa dar efetividade ao plano de ação traçado por esta Justiça especializada, do qual um dos pilares é a premente necessidade de recursos humanos para dar continuidade à celeridade no atendimento dos eleitores da capital. Aí eu transcrevo a lei eleitoral, que ela diz, tal, para finalizar o que já tive a oportunidade de expor aos senhores. Pelas razões e fundamentos aduzidos acima, maiormente pelo parecer da assessoria jurídica, voto pela regulamentação das atividades relacionadas com a atualização do cadastramento biométrico e recrutamento de pessoal de apoio para a composição de equipes de atendimento ao eleitor no âmbito do TRE, nos termos da minuta da resolução que ora submeto à apreciação. Então, está aqui a apreciação dos senhores pelas motivações já conhecidas. De acordo. De acordo, excelência. Todos de acordo? De acordo. Tá. Eu vou passar, inclusive, aos senhores que pedir para os senhores ainda assinarem, por favor. Deixo a palavra livre caso alguém queira fazer algum registro, alguma anotação. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos e reforçando que deverão, antes de sair, por favor, assinar a resolução. Declaro encerrada a presente sessão.